Pode ser que a sua energia esteja estagnada. Porque existem simples atitudes que muitas vezes a gente faz e nem percebe e que bloqueiam toda a nossa energia e, consequentemente, nos trazem sérios danos espirituais. Nós vamos descobrir agora quais atitudes são essas. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Hélio Gabriel e, inicialmente, vamos ver quais são as consequências de nós estarmos com a nossa energia estagnada, bloqueada. O nosso campo áurico, o nosso campo sutil de energia, ele é, metaforicamente, fazendo aqui o paralelo com a imagem de um rio, certo? Por quê? Porque no rio, as águas fluem em direção ao mar. No nosso campo energético, toda a energia flui no nosso sistema. Se por alguma razão há alguma obstrução, a energia ela para de correr. E aí vai acontecer também uma consequência, ou algumas consequências. Em algum ponto haverá excesso, e em outro haverá falta. Assim é com a imagem do rio e assim é com a gente também. Os dois casos aqui vão gerar uma disfunção, vão gerar uma certa enfermidade, seja inicialmente uma enfermidade energética, que depois pode se somatizar sim até alguma enfermidade material, alguma enfermidade física. A saúde de modo geral, ela é pautada pelo equilíbrio. Se a gente está com equilíbrio energético, equilíbrio no nosso corpo espiritual, no nosso corpo físico, a gente manifesta uma saúde holística, uma saúde integral. Agora, se nós estamos em desequilíbrio, gerará sim enfermidades. E os bloqueios no nosso campo áurico geram essas enfermidades. Porém, o que é que bloqueia o nosso campo? Muitas coisas bloqueiam, mas muitas também são simples atitudes do nosso dia a dia e são essas que eu vou trazer aqui agora para você. São 7 atitudes simples que bloqueiam, estagnam a nossa energia. E a primeira delas, muito comum, é nós ficarmos sem dormir de forma constante. Eventualmente, claro, a gente precisa passar por uma privação de sono, talvez estejamos dirigindo numa grande viagem, vai ser necessário, embora não seja o recomendável em hipótese alguma, Mas eu conheço muitas pessoas que trabalham na estrada e que passam por isso frequentemente. Agora, se isso é muito constante, isso bloqueia sim o nosso campo energético. Primeiro, o nosso sistema, ele precisa se regenerar, porque nós fomos programados dessa forma. O nosso corpo biológico, ele foi feito deste modo pelos engenheiros siderais. E logo, isso quer dizer que começa a haver falha energética no sistema se a gente não descansa de forma adequada, se a gente tem privação de sono de forma muito constante. E isso também é maravilhoso, pessoal? Porque o nosso espírito, ele também cansa. E quando a gente dorme, o nosso espírito, portanto, descansa. Nós retornamos ao mundo astral, ao mundo espiritual, e isso nos recarrega energeticamente tanto o nosso corpo espírito quanto o nosso corpo físico, que junto fazem a somatória do nosso campo energético como um todo. Então isso é muito belo, mas sim, é uma simples atitude e que, se for recorrente, bloqueia bastante o nosso campo energético. Uma segunda atitude bastante comum hoje em dia também, principalmente aí nos universos de pandemia, mas você vai me entender quando eu falar, que eu falo agora, é viver de forma isolada. Claro que 100% isolado nós não conseguimos viver. Nós vivemos numa sociedade que está o tempo inteiro nos colocando em contato com muitas coisas, muitas pessoas, muitas vezes, mas ainda assim a gente vive um certo isolamento. Esse isolamento constante, ele também nos faz mal energeticamente. Vale dizer, com certeza, que os momentos de solitude, eles são fundamentais. Porém, o que renova a nossa energia? Uma das coisas que renova a nossa energia é a convivência. É uma excelente forma de realizarmos troca de energia. Quando a gente está convivendo, a gente está trocando energia. E estamos, portanto, nos renovando. Renovando, às vezes, não apenas o aspecto energético, mas a gente renova as nossas ideias, as nossas motivações, porque a gente troca muita informação, muito conhecimento nos nossos diálogos, por exemplo. Eu me renovo aqui na conversa com vocês, muitas vezes com aquelas colocações que vocês fazem nos comentários, renova a nossa ideia, renova os nossos pensamentos. E a gente precisa trocar energia, porque nós somos seres interdependentes. Inclusive, psicologicamente falando, nós somos seres sociáveis. Os seres humanos são seres, por natureza, sociáveis. Então, viver, sim, sempre isolados, causa bloqueio e estagnação no nosso campo energético, pode gerar
sérios problemas no campo sutil, correto? O terceiro ponto é trabalhar de forma exaustiva, muito comum hoje em dia também, e essa eu falo também para mim. Porque, embora tenham algumas pessoas que me auxiliam aqui dentro do canal e dentro de todos os outros trabalhos que eu realizo, né, dentro da comunidade da ação, por exemplo, ainda assim, em linhas gerais, é uma equipe. Eu brinco e falo dessa forma, né, porque a maior parte das coisas sou eu que faço, ainda não tenho condições, inclusive materiais, financeiras, né, de ter mais pessoas para contribuir aqui no projeto, então por enquanto precisa ser a equipe, como eu brinco. Mas esse ponto aqui é principalmente falando quando nós trabalhamos apenas por necessidades e não com aquilo que nós realmente gostamos. Por quê? Porque tem que ter espaço, tem que ter tempo para nós expressarmos a nossa verdadeira natureza para o mundo, para este plano, porque isso nos realiza, isso nos regozija, faz a gente estar em êxtase. E se a gente usa toda a nossa energia para algo que não envolve a nossa realização, e eu sei que é a realidade de muitas pessoas, trabalhar com aquilo que não lhe traz a realização, faz com que a sua energia seja estagnada e bloqueada, principalmente no Manipura Chakra, ou também chakra umbilical, certo? E faz com que as pessoas, nesse caso, percam a motivação, não veem talvez alegria no viver. Além disso, traz estados mais depressivos, trava a energia de forma completa, certo? Quarto item aqui, não observarmos aquilo que nós sentimos, não observarmos aquilo que nós sentimos. E é muito comum as pessoas que trabalham excessivamente não estarem muitas vezes nem aí para aquilo que elas sentem, porque talvez não tem tempo para olhar o que eu estou sentindo, preciso trabalhar, preciso cumprir as minhas obrigações aqui. É muito comum, né? E eu lembro até uma frase que compartilhei esses dias lá pelo Instagram, frase de Machado de Assis, que diz: o coração é o relógio da vida. Quem não o consulta, naturalmente vive fora do tempo. Machado de Assis era maravilhoso, um dos brasileiros ilustres que a gente tem a honra de ter tido aqui no nosso país, né? Mas nós andarmos fora do nosso tempo, caso a gente não consulte o nosso coração, alegoricamente aqui referindo o que a gente sente, as nossas emoções também, faz com que a gente viva fora do nosso ritmo, e se a gente vive fora do nosso ritmo, isso nos tira do nosso eixo e nos tira, portanto, energia. Nós não estamos no nosso centro. Coração, curiosamente falando, é o órgão no corpo humano que mais faz barulho e muitas vezes é também um órgão que a gente menos dá atenção. A gente não se atenta ao que é que o nosso coração está dizendo, aonde essa bússola está apontando para a nossa vida. E nós somos pessoal, nós somos seres emocionais, seres sentimentais. Portanto, é importantíssimo a gente respeitar a nossa natureza, né? A gente sente fome, faz parte da nossa natureza sentir fome. E a gente come. A gente respeita a nossa natureza, a gente come. Se a gente não come, o que acontece? A gente não nutre esse corpo, a gente vem a óbito. Assim acontece no aspecto energético e espiritual, se a gente não dá atenção ao que a gente sente também. O nosso espírito vai minguando, a gente vai morrendo. Nossa energia estagna bastante dessa forma. Quinta atitude simples que bloqueia muito a nossa energia é não frequentar a natureza. Claro, a gente precisa do contato com as energias naturais, que são naturalmente terra, água, fogo e ar, com o sol, com o vento, com aquilo que surge da terra, a beleza, né, das plantas, das flores, das árvores. A gente precisa disso porque o nosso corpo físico, esse corpo físico, ele é feito de terra, dos elementos naturais. Ele é feito para a terra, inclusive. Logo, ele se harmoniza quando está em contato com as energias da terra, com as energias naturais. Já o nosso corpo espiritual, não. O nosso corpo espiritual, ele é feito de matéria astral. Então ele precisa estar em contato com a matéria astral para que haja uma harmonia nesse corpo. É por isso também que a gente dorme. Se a gente não dormisse, o nosso corpo espiritual estaria com menos contato com a matéria astral e geraria também desequilíbrio. Então veja como a natureza é perfeita. Nos dá a possibilidade do sono para desconectarmos do corpo físico, o corpo espiritual, o nosso corpo astral se reenergizar. Agora, o corpo físico precisa também estar nos ambientes que se reenergize. E esses são os ambientes em comum com a natureza, certo? Sexta atitude, muito simples, querer agradar todo mundo.
O que acontece se a gente quer agradar todo mundo? A gente começa a viver com base no olhar do outro e não com base no nosso olhar, com base na nossa consciência. A gente não está vivendo para nos agradar, está vivendo para agradar o outro, logo a gente está vivendo com base no outro. O centro está deslocado. E o que acontece? Se o nosso centro está deslocado, toda a nossa energia também se desloca de nós para o outro. E isso vai, evidentemente, causar desequilíbrio no nosso campo. Vai trazer problema. E sétimo e último dos exemplos aqui, atitudes que bloqueiam o nosso campo, é reclamar demais. Reclamar demais, o que é que significa? Significa, preste bem atenção, significa que nós estamos discordando da realidade divina, que nós estamos discordando de Deus. Se a gente está reclamando do que é que está acontecendo e tudo o que acontece está na mais perfeita ordem, claro que a gente pode alterar, né? A gente pode alterar sim para que seja mais harmônico com aquilo que a gente pensa e com os princípios divinos, mas se algo foi feito de determinada forma é porque houve causas no passado que geraram essa condição atual. Então tudo está certo. Se a gente reclama demais, significa que a gente está discordando de Deus. E se a gente discorda de Deus, da realidade absoluta, nós estamos nos afastando da fonte. E se a gente se afasta da fonte, bloqueia tudo, todo o nosso campo energético fica estagnado e as enfermidades vão ser a nossa realidade.